Olá, boa tarde, graça e paz. Hoje é o nosso segundo dia desse propósito de oração, de jejum, de 21 dias, e que nós estamos orando e clamando, jejuando, para que haja uma liberação no mundo espiritual e para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, que o maligno ele seja descronado, ele perca o seu direito legal de estar bloqueando as nossas bênçãos, de estar bloqueando o nosso destino, e que possamos ver a liberação como Daniel viu, a liberação, e irmos além daquilo que nós estamos esperando. Amém? E hoje vamos falar a respeito do perdão. Ontem falamos a respeito de confissão, de arrependimento, e hoje vamos falar a respeito do perdão, porque uma das coisas que tem prendido muitas pessoas e tem dado munição para o maligno é a falta de perdão. Lá em Mateus, no capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículos 23, diz assim: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhidos à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, Jesus está falando aqui a respeito desse posicionamento. Olha, se você lembrar que lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou você tem alguma coisa contra outra pessoa, então ele está falando ali para que haja reconciliação. E é interessante que no versículo 25 diz assim: entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, o juiz oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Então ele está falando aqui de uma caminhada, e também falou: entra em acordo com teu adversário sem demora, para que ele não te entregue ao juiz. Esse entrar em acordo não é fazer negociatas, não. E olha a palavra adversário, que é a mesma palavra, se você pega no original, vai ser a mesma palavra que dá origem a Satã, que é o adversário ou acusador, como João vai dizer lá em Apocalipse, né, que o acusador dos nossos irmãos, que o acusam diante de Deus dia e noite. Então, esse entrar em acordo aqui está falando assim que e com o adversário, porque o adversário ele tem ali algo legal, uma base legal para estar agindo, para estar bloqueando, entregando ao juiz. E aí, quando nós vemos entregando ao juiz, Deus é o juiz. Ele é o juiz justo, ele não é imparcial, ele vai agir segundo a justiça. Aí você fala assim: poxa, mas Deus não é bom, Deus não é amor, Deus não me ama. O que ele vai ouvir, né, que o maligno está falando? Não sabe o que as pessoas fizeram para mim, olha as mágoas que me causaram. E Deus, então se Deus não é justo? Sim, Deus é justo, mas a palavra dele diz assim para nós amarmos os nossos adversários. Orai por aqueles que vos perseguem. Ame os vossos inimigos. Então foi Deus que falou isso. E em outra parte o apóstolo Paulo vai dizer assim: não deis lugar à ira, porque aí a vingança pertence ao Senhor.
E quando que você realmente não fica guardando mágoas, você não fica guardando o rancor, ressentimento, esse desejo de vingança, mas ao contrário, você libera. Quando você libera o perdão, você está abdicando, você está deixando, renunciando o seu direito de vingança para deixar que o justo juiz faça isso por você. Porque a palavra diz assim, o Senhor dizendo: a mim pertence a vingança. Então, a falta de perdão vai fazer com que nós sejamos presos, vai nos colocar numa prisão. Lá em Mateus, no capítulo 18, nós vamos ver que no versículo 21 diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Ou seja, 10.000, na realidade vai muito além disso, né? Porque seria quase 200.000 dias de trabalho, salário de 200.000 dias de um trabalho. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Ele encontrou um servo que devia 100 denários. Então, um denário era o trabalho era o salário do trabalho de um dia. Então, esse devia 100, o equivalente a 100 dias de trabalho. Enquanto que aquele servo primeiro devia mais de 200.000 dias de trabalho para o seu senhor. Vê a diferença, né, desses dois. Então seu conservo, caindo-lhes ao pé, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Verdugos são carrascos e atormentadores, até que lhes pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Então nós vemos aqui o quanto a sério isso, porque quando que nós não perdoamos, nós somos colocados em prisão, e nós deixamos também a outra pessoa presa. E a palavra de Deus nos diz assim, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, governadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais da maldade. Então muitas vezes nós achamos que aquela pessoa tem que pagar o que ela fez por nós, mas nós precisamos entender como a Bíblia, né, fala, e também como que nós somos tratados por Deus. Em Mateus diz assim: olha, me perdoe, use o mesmo critério de perdão, assim como eu tenho usado o critério, segundo os critérios que eu tenho usado para perdoar as pessoas. Nós vimos nessa parábola aqui também que aquele homem, ele devia 200.000 dias, né, o equivalente a 200.000 dias de trabalho.
Ele não tinha como pagar e ele roga, ele fala, ser paciente comigo que eu vou te pagar. E o Senhor sabia que não tinha condições, não tinha ainda que vendesse todos os bens dele, os filhos fossem levados como escravos, ele fosse colocado como escravo, ele não conseguiria saldar aquela dívida. Ele foi perdoado. E aí ele encontra com um amigo dele que servia também aquele senhor que morava naquela terra, naquela fazenda, e era um trabalhador também, só que devia para ele 100 denários, equivalente a 100 dias de trabalho, coisa assim relativamente pequena se comparado com a dívida desse primeiro. E aí esse primeiro vai, cobra, fala, paga tudo que você me deve. O rapaz lá chega, olha, implora também, ser paciente comigo que eu vou te pagar. Ele não quis saber, ele se virou, e ao invés de ele agir da mesma maneira que ele recebeu, com a mesma maneira que o Senhor dele fez, de perdoar, ele pega, lança na prisão, e vê que o que acontece depois disso, que indignando-se o Senhor dele ficou indignado pela ação a qual ele tinha, o que ele tinha feito, né, a atitude dele para com seu companheiro ali, para com seu amigo. Ele é questionado, falando assim, você não devia fazer da mesma maneira que eu te perdoei, você não poderia perdoar ele também? Olha a diferença. O tanto que você me deve, o tanto que você me devia, agora, o tanto que ele te deve, eu fui paciente contigo, você não poderia ser paciente com seu amigo? Então, indignando-se, entregou aos verdugos, para que fosse colocado na prisão, e disse que lá não sairia, enquanto não pagasse o último centavo. Veja bem, que quando que nós não perdoamos, nós somos entregues aos verdugos, a espíritos atormentadores, somos colocados na prisão. Nós vimos no primeiro texto, aqui falando a respeito daquele, ir ali que está com seu adversário, né, entrar em acordo com ele para que ele não te entregue ao juiz, o juiz é o promotor de justiça, né, e te colocando na prisão. Quando que nós não liberamos perdão, nós somos entregues à prisão, nós ficamos presos ali, somos entregues a espíritos atormentadores. Então, o maligno, o adversário, ele tem munição, ele tem um direito legal de reter a nossa vida, e aí nós começamos a ver que áreas da nossa vida não funcionam, que as coisas não são liberadas porque estão retidas e estamos na prisão. Então aquele que está na prisão, ele não consegue receber, ele não consegue também desfrutar daquilo que ele tem, porque ele está preso, ele está ali e ainda mais está atormentado. E aí muitas vezes nós oramos, questionamos a Deus, falando, Senhor, olha, faz isso por mim, Senhor, libera esta bênção, mas nós não vivemos porque nós não conseguimos perdoar as pessoas, não conseguimos liberar perdão. E queridos, isso é um exercício, a palavra de Deus diz assim, que nós precisamos amar os nossos inimigos, nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem, e quando que nós fazemos isso, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso vai amontoar brasas sobre a cabeça dele. E a cabeça é o lugar de controle, é o lugar de governo. Então quem está governando ele? Quem está governando aquela pessoa? É o maligno também, e está agindo, como eu falei aqui, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, existe essa influência maligna, falar, mas tem o coração maligno da pessoa, tem, mas ele é controlado, o coração maligno também é controlado pelo maligno em si. E quando que brasas vão sobre a cabeça da pessoa,
Está falando assim que o adversário, esse maligno, vai ser queimado, aquilo que está controlando a vida dele vai ser queimado. E aí nós começamos muitas vezes a surpreender até pelas atitudes da pessoa, que às vezes ela muda. Às vezes nós falamos assim, não, mas ela vai mudar e vai ficar bem. E o que ela fez comigo? Deixa que depois ela acerta com Deus, Deus vai acertar com ela. Mas o que nós devemos fazer é abençoar, nós devemos orar e liberar perdão. Então, tem esse posicionamento, libere perdão para o teu esposo, libere perdão para o teu filho, libere perdão para a tua esposa, libere perdão para o teu patrão, para a empresa onde que você trabalhou ou trabalha, libere perdão para o pastor, libere perdão para os líderes, libere perdão para a tua casa, a tua família, libere perdão. E quando você faz isso, se você perdoa, então você é perdoado, você anda livre. O maior beneficiário disso tudo é você. Como alguém já falou, quando que você não perdoa, quando que você está magoado, é como se você tomasse veneno todos os dias, esperando que a outra pessoa morra. Você está sendo prejudicado. Então, prejudicado na saúde, em tantas coisas, mas mais do que isso também, você estando em prisão, dando munição, dando direito legal para que o maligno continue retendo as tuas bênçãos, retendo a tua trajetória, retendo o teu destino. Então, libere perdão. Estamos falando aqui de princípios. E estamos falando aqui para que o maligno, ele saia, o adversário, ele saia da nossa vida. Mas para que aconteça isso, é necessário fecharmos as brechas, é necessário nós tirarmos dele o direito legal de estar agindo. E somente assim, como nós falamos ontem, que a guerra é uma guerra de argumentos, é uma guerra jurídica, quando que o maligno, ele perdeu os argumentos, então o anjo foi liberado, teve o caminho liberado. Ele tinha sido já enviado por Deus desde o princípio, ali das orações de Daniel, mas ele só foi liberado depois que os argumentos dele cessaram. Eles não teve mais, por causa da confissão que Daniel fez, ele não teve mais argumentos de estar bloqueando a resposta de Deus para Daniel e para o povo de Deus. Então, toma esse posicionamento em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós vamos ver a bênção de Deus sendo liberada. Haverá liberação. A tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. E queremos também pedir perdão, Senhor, pela nossa falta de perdão. E para isso nós nos posicionamos e liberamos perdão para todas as pessoas que têm nos ofendido. Nós deixamos fora a ofensa, abdicamos, renunciamos o nosso direito de vingança e colocamos nas Tuas mãos, Senhor. E também abençoamos essas pessoas que têm nos ofendido. Nós abençoamos essas pessoas. Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja glorificado. Liberamos perdão em nome de Jesus, liberamos perdão. E de maneira que, ao olhar para nós assim, o maligno vai ver que os nossos pecados também foram apagados. Nós recebemos perdão e as outras pessoas também, a qual estavam fazendo, estão sendo perdoados. E segundo a palavra de Deus, nós ligamos aqui na terra, é ligado nos céus. Então o Senhor também disse, aqueles que nós perdoarmos os pecados serão perdoados. Então que aconteça isso em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja um tempo de bênção, que seja um tempo de liberação na vida de cada um possa experimentar agora a liberdade, ser livre da mágoa, ser livre da prisão
dos tormentos malignos, que possam ser livres e experimentar essa liberação, e em nome de Jesus haverá também agora a liberação das bênçãos de Deus sobre cada um, em nome de Jesus. Que o céu se abra, e haja liberação sobre a vida de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz.